Olá, graça e paz a você, meu irmão e amigo, que nos acompanha nas transmissões da Escola Bíblica Dominical, que funciona no horário alternativo das 8 horas nas manhãs de cada domingo na Primeira Igreja Batista de Assesita. Sejam todos bem-vindos. E se você estiver nos assistindo pela primeira vez e se interessar pelos conteúdos que aqui são ministrados, acesse o site Piba Assesita no YouTube e selecione EBD Classe das 8 horas e lá você encontrará uma playlist contendo as gravações de todas as aulas já realizadas. E que Deus, na sua infinita misericórdia, nos fale mais uma vez através da sua palavra. Muito bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na Primeira Igreja Batista de Assesita, a PIBA, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ministrar o estudo número 21 da revista Práticas Bíblicas, uma revista editada e distribuída pela Convenção Batista Mineira. E nós fazemos parte, então, da escola bíblica chamada EBD das 8 horas, que é uma alternativa para os que não podem participar do horário convencional. Sejam todos bem-vindos e vamos então ao estudo da palavra. Para a sustentação bíblica daquilo que está sendo oferecido pelo escritor da lição, nós temos um texto sugerido que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo número 8, versículos de 1 a 8. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 8, que assim diz a palavra do Senhor. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade.
Olhando para Cristo, brilhantemente executado pela banda marcial do Exército, ele tem no seu conteúdo, na letra, uma exortação completamente alinhada com o propósito do estudo em pauta. O estribilho desse hino diz: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão, de Deus ministro me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo o ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para a colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção. Que Deus nos abençoe com atendimento a essa súplica, para que possamos realmente proclamar o Evangelho da salvação. O estudo, com base no texto bíblico que fizemos a leitura, ele relata que até a morte de Estevão não há registros que demonstrem intenção da Igreja dos Atos dos Apóstolos de sair de Jerusalém para testemunhar nas outras regiões da Judéia, em Samaria ou até nos confins da terra. Porém, após o martírio e a morte de Estevão, uma grande perseguição ocorreu contra todos que insistiam em anunciar o Evangelho de Cristo. Talvez o mais importante incentivador da perseguição tenha sido Saulo. Saulo, que era conhecedor da letra da lei. Ele estava convencido de que jamais alguém que havia sido pendurado em um madeiro como um criminoso comum poderia ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Devido a tal perseguição, houve uma dispersão da Igreja do Senhor. Contudo, isso não foi capaz de calar a sua proclamação, pois aonde quer que chegassem, os crentes anunciavam que Jesus era o Cristo ressurreto dentre os mortos. O que não pode passar despercebido é que em todos esses conhecimentos ou acontecimentos havia a operação de Deus, constrangendo a Israel a sair de sua cidade e proclamar o Evangelho, a começar por Samaria. Isso é muito importante, que não pode passar despercebido, que havia a ação de Deus ali no seio daquela igreja, constrangendo-a a sair da sua cidade e partir para a proclamação do Evangelho, começando por Samaria. O autor do estudo, ele propõe 2 tópicos para a sua exposição do conteúdo desejado, e nós vamos manter a linha que ele propôs. E o primeiro tópico diz que um povo que proclama é o ponto número 1 do estudo. Proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz sempre foi o propósito de Deus para o seu povo, conforme a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Era através dessa proclamação que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Também encontramos essa citação em Gênesis capítulo 12, versículo 30. O profeta Isaías tornou-se o grande proclamador da vinda do Messias, após a visão do capítulo 6, que termina com o convite à proclamação feita por Deus
e a resposta do profeta disponibilizando-se para tal. Encontramos no capítulo 6 de Isaías, no versículo 8. Esse mesmo profeta demonstra ao longo de toda a sua profecia que o propósito de Deus para o seu povo era a proclamação. Está no capítulo 42 do livro de Isaías, nos versículos 6 e 7. Proclamar as boas novas do reino de Deus é algo que se torna ainda mais enfático no Novo Testamento. Jesus a determinou após a sua ressurreição e garantiu a sua companhia e também a autoridade aos que, indo, não se omitissem nessa incumbência de proclamar o evangelho da salvação, conforme está lá na grande comissão no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Ele repetiu essa determinação, essa incumbência, e enfatizou quando estava próximo o momento da sua ascensão, como uma das últimas recomendações. Está registrado no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Agora, diferentemente de Israel, a igreja dos Atos dos Apóstolos levou a sério a determinação de proclamar. Infelizmente, Israel não atendeu a esse convite ou a essa determinação, a essa solicitação do nosso Deus. Mas a igreja do Atos dos Apóstolos levou a sério essa determinação. Os apóstolos afirmaram e ensinavam que não podiam se calar. Lá em Atos capítulo 4, nos versículos 20 e 33, nós encontramos essa manifestação, essa afirmativa dos apóstolos. Eles não podiam se omitir, se calar em respeito a essa grande comissão recebida. Porém, faltava um movimento para fora de Jerusalém, que aconteceu após o sepultamento de Estevão. Foi necessário que acontecesse esse martírio da morte de Estevão para que a igreja pudesse se movimentar para fora do limite que ela estava naquela atualidade, digamos assim, entre aspas, a sua zona de conforto. Pedro, em sua primeira epístola, diz aos crentes de todas as épocas e lugares que nem o sofrimento, nem as ameaças, nem os questionamentos devem ser motivos para o silêncio. Antes precisam ser encarados como a oportunidade de testemunhar. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15. Né? Interessante essa exortação vinda de Pedro, né? Que nem sofrimento, nem as ameaças, nem os questionamentos devem ser motivos de silêncio, mas precisam ser encarados como uma oportunidade de testemunhar da grandeza, do poder de Deus, da sua promessa de salvação para aqueles que crerem e se arrependerem e confessarem o seu Filho Jesus como Salvador. Logo, ser igreja do Senhor é chamar para si a responsabilidade de proclamar as boas novas do reino numa missão voltada para o mundo, conforme rega no seu livro em 2004. Logo, ser igreja do Senhor é chamar para si a responsabilidade de proclamar as boas novas do reino. Assim fica registrado o primeiro ponto que o escritor do estudo quis que ficasse em evidência. Um povo que proclama. A igreja do Senhor é constituída de um povo que proclama o evangelho da salvação. Assim, nós vamos conhecer
o item número 2, o ponto número 2 que o escritor destaca na sua abordagem do estudo, né? O item 2 é até os confins da terra. Até os confins da terra. No capítulo 7 de Atos, nós vimos sobre a morte de Estevão, e ela foi o começo da perseguição da igreja primitiva, da igreja de Atos. E logo após essa morte, a morte de Estevão, a gente vai ver logo no início do capítulo 8, esse capítulo que nós fizemos a leitura, explicando como a igreja foi perseguida, levantando um nome, o nome de Saulo. A igreja começou a ser perseguida de uma forma tão forte que ela começou a se espalhar pela Judéia, pela Samaria e outros lugares. Isso, o autor de Atos, que é Lucas, e que está escrevendo, dando um recado muito claro de como, através da perseguição, Deus quis cumprir a grande comissão e espalhar a sua igreja até os confins da terra. E de alguma forma, os 12 apóstolos não estavam sendo perseguidos e ficaram lá. Isso é muito interessante. Quando a igreja de Cristo se acomoda, ela para de cumprir a grande comissão que é pregar o evangelho e se expandir. E muitas vezes, quando a igreja de Cristo é perseguida, é quando ela mais cresce, é quando ela mais cumpre a essa grande comissão. Então Saulo, mesmo perseguindo a igreja, já estava sendo usado por Deus para que a grande comissão, o evangelho seja ou fosse pregado em lugares que ainda não tinha sido pregado. Interessante isso, não é mesmo? Como que é o governo de Deus sobre todas as coisas. Às vezes nós não temos capacidade de enxergar algumas dimensões, mas essa dimensão sagrada aqui, Deus já usando Saulo para perseguir a igreja, para que ela pudesse se despertar para a grande comissão e ir levar o evangelho em lugares que ainda não tinha sido contemplado com essas boas novas da salvação. E aí, o capítulo 8 vai trazer o nome de Filipe. Filipe era um dos diáconos que foram escolhidos para cuidar dos órfãos e das viúvas. Desde que os apóstolos escolheram os diáconos, percebe-se que os mesmos quebrando paradigmas e saindo fora do senso comum. E nesse caso, Estevão foi um deles, pois a perseguição começou através dele com um grande discurso poderoso, o discurso de Estevão ali pouco antes do seu martírio. E Filipe, dentro dessa linha de ousadia, de quebra de paradigma, de sair do senso comum, Filipe ousou e desceu para Samaria para pregar o evangelho e lá curar pessoas também. Então vale a pena aqui recordar sobre o contexto de Samaria, porque dizer simplesmente que Filipe quebrou um paradigma e resolveu sair do senso comum e foi pregar o evangelho em Samaria, parece ser algo assim muito discreto. E por isso eu proponho que a gente faça uma colocação aqui contextual sobre Samaria. Eis, portanto, os samaritanos eram um povo que estava bem ali na faixa de Israel, bem próximo a Israel. Em cima pode-se ver a Galileia e embaixo vê-se Jerusalém e o Reino do Sul. Então era um trecho
geográfico muito próximo ali. Mas os samaritanos não eram bem quistos, mesmo sendo judeus. Eles não eram bem aceitos como judeus, porque há séculos atrás, na divisão, quando tinham sido invadidos, eles se misturaram, se casaram com estrangeiros, e com isso, para os judeus, eles tinham perdido a sua identidade, descumprido o mandamento de Deus e a aliança. Então, os judeus não gostavam dos samaritanos e claramente os desprezavam, assim como desprezavam também os seus costumes. Portanto, eis o destaque que foi dado anteriormente, que Filipe ousou ir para essa terra dos samaritanos para apresentar o evangelho da salvação, as boas novas do reino. Portanto, os judeus não gostavam dos samaritanos, desprezavam-os claramente. Mas Lucas, o autor de Atos, vai começar a mostrar que realmente não existe esse negócio de estrangeiro, não existe esse negócio de pessoas que não merecem o evangelho. Não existe nada disso para Deus. Não há discriminação para o Senhor. Não tem classe social, não tem poder econômico, não tem situação geográfica. Nada, nada. Para Deus não há discriminação. Então, Lucas, ele como um estrangeiro, vai mostrar que Filipe desce e começa a fazer sinais miraculosos e pregar o evangelho em Samaria, e muitas pessoas se converteram e foram batizadas. Glórias a Deus por isso. Filipe usou o evangelismo de massa em Samaria e o evangelismo pessoal com o eunuco, que nós vamos, na medida que prosseguirmos o estudo do livro de Atos, nós vamos ver um pouquinho mais na frente Filipe atuando com o eunuco, usando o evangelismo pessoal para alcançar aquela vida. Portanto, o evangelismo de massa ou o evangelismo pessoal, ele tem o mesmo resultado. É salvação de almas, salvação de vidas. Se observarmos o texto do livro de Atos, veremos que a perseguição que culminou com a saída de Jerusalém motivou os crentes à proclamação, desde a sua cidade até Roma. À época, capital do mundo gentílico, onde aportou Paulo, convertido agora, transformado em apóstolo, não mais perseguidor, mas sim perseguido por causa do evangelho. Está lá em Atos capítulo 28, no versículo 31. Isso que Deus faz, transformando vidas. Essa é a maravilha, uma das maravilhas do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Transformou aquele que era perseguidor num perseguido por causa do evangelho. E o evangelho foi se expandindo, a começar por Samaria e chegando em Roma, que era a capital, a cidade do mundo gentílico daquela época. Além disso, conseguimos perceber que as boas novas, também por meio desta igreja em dispersão, alcançaram pessoas na Ásia e no norte da África. Nós vamos ver lá nos versículos 26 até 40 desse capítulo 8 de Atos, que nós lemos os primeiros 8 versículos, nós vamos lá encontrar o relato do envolvimento do eunuco da rainha de Candace. Mais uma conversão ali. Então, as boas novas alcançando
geograficamente espaços que não eram assim considerados pela igreja local, aquela igreja que estava focada só no seu entorno ali. Começaram a ser alcançados outros povos e agora em destaque as pessoas na Ásia e no norte da África. O resultado das atitudes dos crentes foi o crescimento tanto numérico quanto espiritual da Igreja do Senhor, com a abertura de pontos de pregação e futuras igrejas locais. A gente pode ver o registro desse acontecimento, desses eventos, no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 40, e também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 23. É bem verdade que em alguns momentos havia paz, em outros não, mas a proclamação do Evangelho se mantinha em qualquer circunstância. O crescimento tinha suas bases firmadas na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Outro fator de crescimento foi a fé, na qual as igrejas foram fortalecidas e pela qual trabalhavam diligentemente, zelando pelo seu conteúdo, isto é, por um conjunto de valores e princípios que se traduzia em atitudes de confissão pública, renúncia e crescimento baseado na perseverança. Eis aí outra chave para o crescimento da igreja, para aquele que se dispõe a proclamar o evangelho da salvação. A perseverança. É necessária essa atitude de perseverança. Nós podemos citar os textos bíblicos de Atos 16, 5, Atos 19, 18 a 20, que nós vamos encontrar citações e exemplos de que a igreja trabalhava com fé, né, zelando pelo seu conteúdo, né, zelando pelos valores, pelos princípios, né, atitudes, confissão pública, renúncia e perseverança. Eis aí a importância desse item 2 proposto pelo escritor do estudo, até os confins da terra. Vimos que houve então um movimento daquele local para se estender a partir de Samaria e foi se estendendo até os confins da terra. E se hoje nós estamos aqui na América do Sul, precisamente no nosso país, no Brasil, é porque houve gradativamente essa expansão do Evangelho das Boas Novas até os confins da terra. E ainda existem alguns lugares que nós temos a obrigação de sermos instrumentos nas mãos de Deus para que o Evangelho chegue a esses locais que ainda no globo terrestre não foram contemplados com o Evangelho da salvação. É por isso que existem missões locais, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, para que seja cumprido essa determinação do nosso Deus de levar as boas novas até os confins da terra. E esse movimento, ele começou, como descrito, depois do martírio de Estevão, né? Foi o ponto de partida e a igreja foi se espalhando e alcançando novos territórios e novas pessoas. Esse é, então, o item 2 do estudo. Uma vez que nós já apresentamos esses 2 tópicos propostos pelo escritor da lição, achamos que é o suficiente partirmos para as considerações finais. E assim, eu quero repetir que a Igreja do Senhor é comprometida com a proclamação do Evangelho. Isso é
é algo que está inerente à Igreja do Senhor. Não há como admitir, não há como imaginar uma igreja local, uma igreja que faz parte da Igreja Universal do Senhor, que não seja comprometida com a proclamação do Evangelho. É bem verdade que nós precisamos ser exortados para que possamos ser mais proativos, mais contundentes, mas a Igreja do Senhor, ela é comprometida com a proclamação do Evangelho. A Igreja dos Atos dos Apóstolos proclamava antes da perseguição e continuou a fazê-lo depois que foram constrangidos a sair de Jerusalém. Era uma igreja que proclamava em meio à perseguição, apesar da perseguição e até por causa da perseguição. Há um trocadilho aqui de palavras, mas que é muito interessante, vou até repetir. Era uma igreja que proclamava em meio à perseguição, apesar da perseguição e até por causa da perseguição. Então, era uma igreja que sofreu perseguição, mas essa perseguição não interferiu no propósito dela. Até por causa da perseguição, ela se expandiu, cresceu. Era um povo que não podia se calar e por isso levaram as boas novas às pessoas e lugares os mais diferentes. Os resultados daquela atitude foi o crescimento numérico e espiritual, com fé, com zelo na palavra, com entendimento de que eram testemunhas aonde quer que fossem. Eis aqui algo extremamente importante, meus irmãos. Os resultados daquela atitude foi de crescimento numérico e espiritual, com fé e com zelo pela palavra. Agora, algo importante, com entendimento de que eram testemunhas aonde quer que fossem. E você, meu irmão? Você, minha irmã? Você tem sido testemunha aonde quer que você vá? Testemunha do poder de Deus, testemunha da palavra da salvação, do evangelho da salvação? Então, eis um alerta que a palavra do Senhor nos concede nessa ocasião. Assim, nós ficamos com essas considerações, glorificando a Deus pela sua palavra, que é sempre apropriada para qualquer tempo que a sua igreja esteja vivendo. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Amém. Agora nós vamos ter um momento de oração, um momento em que nós vamos encerrar esse nosso encontro e após nós vamos estar nos despedindo. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai querido, exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor é santo, justo, misericordioso. E queremos, Senhor Deus, em nome do Seu Filho Jesus, agradecer-te por esse tempo, pela Tua palavra ministrada, pelo aprendizado e reconhecer, ó Deus, que o Senhor espera do Teu povo, da Tua igreja, uma ação voltada para a proclamação do Evangelho, o Evangelho da salvação. E assim como povo de Deus, devemos cumprir esse encargo de proclamar o Senhor nosso Deus, pois o Senhor é compassivo e não deseja a perdição de nenhum pecador. Por isso, as boas novas nós devemos anunciar, dizer para todos que o Senhor nos ama. Devemos fazer
essa proclamação numa atitude de alegria, contentes, sabendo, ó Deus, que infelizmente milhares estão se perecendo, ó Deus, presos nas garras do pecado e do mal. E por isso, a tua mensagem de salvação tem que chegar até estas pessoas, porque o seu Filho Jesus é o libertador real, meu Deus. Ó Pai, ajuda-nos não só a entender, mas a praticar, a fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor determinou para que cada crente fizesse, ó Deus. Nos inspiramos, ó Deus, na igreja dos Atos dos Apóstolos, porque foi uma igreja que proclamou a mensagem em todos os lugares onde chegaram, e mesmo com lutas e perseguições, aquela igreja se manteve zelosa pela palavra, batalhou pela fé, e pela tua misericórdia, ó Deus, e pelo poder da tua palavra, agregou pessoas das mais diferentes características, ó Deus. E assim nós queremos, ó Deus, também, porque nós reconhecemos que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e queremos dizer isso às pessoas, na expectativa de que, pelo poder da tua palavra, que não volta vazia, e pela ação do Espírito Santo, pelo convencimento do Espírito Santo, aqueles que ouvirão a mensagem, a proclamação do Evangelho, haverão de render-se ao Senhor, e o teu reino seja acrescido, Deus, com vidas. Por isso, Pai, nós queremos suplicar ao Senhor ajuda milagrosa para que sejamos, ó Deus, equipados com sabedoria e poder vindos do Senhor, Deus, para anunciar as boas novas da salvação. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos falou nessa ocasião acerca desse compromisso, dessa necessidade, dessa obrigação. Estamos dispostos e rogamos a tua bênção no nome do seu Filho Jesus. Amém, meu Deus. Amém. E assim nós estamos nos despedindo e convidando-lhe para o próximo encontro. Que Deus a todos abençoe. Um fraterno abraço. Até a próxima oportunidade.